Eu vou citar aqui alguns exemplos da importância que é o contato presencial, né? Da importância que é o contato presencial. Eu advoguei, posso falar porque são casos já transitados em julgados, não vou citar, são casos transitados em julgado. A empresa, inclusive, essa que eu vou citar, ela fechou a unidade dela na Bahia, ela nem existe mais hoje aqui na Bahia, mas eu advoguei por muitos e muitos anos para a Robert Bosch, até o fechamento dela. E, assim, a gente teve alguns casos emblemáticos, casos assim sui generis, eu diria, tá? Um cidadão fez uma reclamatória, fez uma reclamação trabalhista, e pela narrativa da petição inicial, o sujeito estava todo estrupiado, estava todo, sabe, era um cidadão que não conseguia sequer andar. Pelo que a gente lia na narrativa, falei, caramba, esse cara tá ruim mesmo. E ele alegava que desenvolveu doenças por causa de esforço repetitivo e etc. Aí quando chega no saguão da audiência, que eu olho o cidadão, pense naquele cara todo malhado, forte, eu falei, mas, cara, esse cara tá, esse é o cidadão que tá nessa condição física, né? Narradas na petição inicial. Aí, claro, e aí vem o advento da tecnologia. Eu coloquei o nome dele numa pesquisa e descobri ele tinha exatamente antes da audiência, 20 dias atrás, ele tinha participado de uma cerimônia e recebido certificado de formação em vigilante patrimonial. Ele tinha participado de um curso de formação de vigilante patrimonial, tinha foto dele, tinha cópia tinha na internet o certificado dele, consegui. Aí no meu celular, quando começou a audiência, eu cheguei para o magistrado e disse, doutor, eu gostaria que o senhor desse uma olhada nisso aqui. Aí esse magistrado, inclusive, já se aposentou, esse colega seu já se aposentou, ele olhou. Aí ele chegou para o cidadão e disse, diga uma coisa, o senhor participou de uma formação de curso, formação de segurança e vigilante patrimonial? Aí ele hesitou, aí participei. Aí o próprio magistrado começou a fazer perguntas que denotavam que, na verdade, aquela narrativa era fantasiosa. Eu tive um outro caso dessa mesma empresa também, que a tecnologia também ajudou, que era uma senhora que dizia que tinha também desenvolvido doença ocupacional por esforço repetitivo e etc. E numa pesquisa na internet eu descobri que ela tinha trabalhado numa empresa de fabricação de roupa, empresa têxtil, ela trabalhava com corte e costura, e ela tinha no passado feito uma reclamatória basicamente com aquela mesma causa, a mesma causa que ela estava repetindo agora contra a empresa, ela tinha feito em outra reclamatória no passado contra a empresa do ramo têxtil. Você percebe? Então, assim, a gente vê que, por isso que quando eu falei que tem pessoas que se aproveitam de situações para levar vantagem, isso é verdade, né? Tem pessoas que usam arma para praticar um crime ou obter vantagem devida, usam de golpes, falcatrua, e tem gente que às vezes vai usar de mentira do judiciário para obter vantagem. Isso acontece. Então, fazer esse filtro é isso que o magistrado, essa é a árdua tarefa do magistrado, que é exatamente fazer esse filtro. É fazer essa verificação. Teve, doutor Arnaldo, agora recente, o senhor deve ter visto, foi noticiado, e a gente falando de teletrabalho, trabalho em home office, teve um caso agora recente que foi noticiado de um trabalhador, salvo engano, da Vale, acho que da Vale do Rio Doce, trabalhando em home office, que aí o cachorrinho dele foi para o colo dele, fez um movimento brusco, ele tomou um susto, e acabou tendo um torção no joelho e ele entrou com uma ação contra a empresa, dizendo que a empresa não o havia treinado adequadamente ao teletrabalho, ao trabalho em home office, e pedindo uma indenização de R$200 mil. Acho que o senhor deve ter visto essa notícia, divulgado, circulou. Bastante. Então, o que a gente percebe, o que é importante dentro desse contexto, é que as empresas também hoje têm que ter um cuidado muito grande, exatamente no treinamento dos funcionários, no fornecimento de imobiliário adequado, para evitar que depois haja a alegação de que a empresa não teve uma preocupação com fornecimento de imóveis com ergonomia, para não prejudicar o trabalhador. E claro, isso é importante, eu acho que isso é um papel importante do Poder Judiciário, mas obviamente que a gente também, nesse contexto, tem pessoas que se aproveitam do judiciário para tentar obter vantagem. E a presença física
para esse filho, eu acho que é muito importante. Sim. O senhor vê modo de que uma audiência virtual seja possível se captar essas nuances específicas? É mais difícil, é bem mais difícil. Porque, como o senhor falou logo no início, muitas vezes é uma tela, às vezes uma tela de um celular, e que muitas vezes é um celular muito ruim, e eu já cansei de fazer audiência onde praticamente só via o olho ou a testa da parte, porque ele ficava tão próximo do aparelho, porque não ouvia direito, ou porque o som estava ruim. Então, assim, mas eu acho que cabe também ao advogado alertar para o juiz em determinadas situações. Eu já tive casos aqui que o advogado ele veio requerer e explicar o porquê da audiência ser presencial. E aí você acata ou não a depender da argumentação, porque tem alguns casos que às vezes a gente percebe que é só para protelar, né? Eu tive um caso recente que era uma instrução de exceção de incompetência, onde o advogado da parte ele queria que expedisse cartas precatórias. Eu disse a ele que não tinha necessidade, que hoje se a oitiva das testemunhas ocorre telepresencialmente. E em deferir, ele insistiu por 2 vezes. Então a gente tem que ter esse papel do advogado de chegar para o magistrado e alertar determinada situação, explicar por que a preferência da presencial, porque muitas vezes o juiz também não percebe, né? Tem isso também. Às vezes ele percebe, às vezes não percebe. O trabalho é árduo, muito árduo. Você está ali, tem que estar antenado, ciente, né? Essa questão do teletrabalho mesmo, o teletrabalho, o acidente de trabalho decorrente da doença ocupacional, eu não vejo dificuldade nenhuma em reconhecer no caso do teletrabalho. Quem está em teletrabalho tem um acidente de uma doença ocupacional, né? Mas quando é um acidente típico, onde ele escorregou e caiu, como é que consegue tipificar isso aí, verificar o nexo de causalidade? Geralmente dentro de sua casa. Quem está dentro de sua casa? Geralmente ou sozinho, ou com a mãe, ou com a esposa, que são pessoas que não podem testemunhar, né? Então, a cautela do empregador deve ser grande em relação a isso, porque casos como esse exemplo que você deu aí, a gente, né, no dia a dia acontece. Percebe-se diariamente essa mudança de narrativa para tentar caracterizar, né? E cabe aos auxiliares da justiça, né? Junto com o magistrado, tentar fazer essa investigação, né? E contornar. Fazer uma investigação prévia, eu acho que isso é importante. Quer ver do teletrabalho, quer ver uma coisa?